Nós tivemos uma informação de que havia um tupã-estretanense junto com as pessoas que estavam detidas naquelas ações que aconteceram lá em Brasília. A princípio nós tínhamos a informação de que seria uma pessoa natural aqui do Tupã-Estretã. Posteriormente a informação foi corrigida que ele é filho de tupã-estretanenses, né? Trata-se, com autorização do advogado dele, inclusive a gente tem até a imagem dele aí, você pode ver a imagem no site, né? Trata-se de Eduardo Zeferino Engler, de 41 anos, né? Ele está na lista das pessoas presas pela invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília, fato que aconteceu no domingo, dia 8, né? A gente teve contato com familiares do Eduardo, que nos passaram o contato do advogado, o Marcos Azevedo, que é quem está representando na questão judicial o Eduardo. Ele entrou em contato conosco, né? A gente procurou ele nos deu informações, né, com relação ao que aconteceu na visão do Eduardo, o que está sendo feito e o que espera-se que aconteça nessa condição. Nós temos o áudio, né, do advogado aí que a gente pode reproduzir. Esse é o advogado, Marcos Azevedo, ele é advogado do Eduardo Zeferino Engler, que é filho de tupã-estretanense e que está detido em Brasília, lá na Papuda. A situação do Eduardo, ela é mais ou menos o seguinte: ontem nós tivemos a audiência de custódia dele, né, com um pouco de atraso ali, tendo em vista a quantidade de pessoas, né, que foram detidas naquela ocasião. Então tivemos aí, tendo em vista a prisão dele no domingo à noite, a audiência deveria ter ocorrido na segunda-feira, né? Infelizmente não ocorreu só na data de ontem. O Eduardo está bem, o Eduardo está sendo bem cuidado, está sendo o pessoal lá, comentário dele, que estão sendo muito bem cuidados, muito bem atendidos e muito bem assistidos, né, para tranquilizar também a família dele nesse sentido. Algo que nós pontuamos também para o G1, inclusive, eles não quiseram fazer muita questão de publicar, que eu acho que seria de um interesse público relevante, é que existem pessoas se passando pelo Eduardo, tá? Tanto para tentar dar golpe na própria família quanto para outras pessoas. Então, a gente levantou esse cuidado aí, porque de repente algum simpatizante do ex-presidente possa querer financiar, de repente as pessoas se passam tentando dar golpe, dizendo que ele precisa de uma assessoria jurídica, que ele precisa de uma assessoria médica, enfim. Então, acho que seria relevante levantar esse assunto. E com relação ao Eduardo, os cuidados estão sendo tomados juridicamente. Nós sabemos que o Eduardo chegou lá. Nós temos já o pedido de abertura do próprio Eduardo para verificar a geolocalização do celular dele, porque quando o Eduardo chegou em Brasília, chegou lá na esplanada, os atos de vandalismo já haviam ocorrido, então ele não tem qualquer vinculação com isso, não tem qualquer financiamento por parte de ninguém, né? Foi o interesse dele ir para Brasília, né, se manifestar de forma pacífica e ordeira naquela situação. Então, o que nós temos aí é que o Eduardo não incorreu em qualquer conduta criminosa, até porque os artigos do Código Penal que tratam sobre o assunto, eles são bem claros em detalhar que esse tipo de crime acontece mediante violência ou grave ameaça. E basta uma simples análise aí das redes sociais do próprio Eduardo, que nós verificamos que o Eduardo é uma pessoa extremamente pacífica, sempre se manifestou de forma pacífica, nunca incitou ódio, nunca incitou violência. Então, nós temos uma convicção de que a justiça vai prevalecer nesse caso, em que o Eduardo em breve vai poder voltar para Santa Maria, vai poder voltar para sua família. Ele que está muito preocupado com os filhos, né? O Eduardo, que é um pai de 2 filhos, está muito preocupado com seus filhos, está muito preocupado com seus pais também. E nós esperamos que realmente essa situação se resolva o mais breve possível. Nós temos convicção da lucidez do ministro Alexandre de Moraes nesse momento, de entender quem são os financiadores, quem são os agitadores, né? E quem realmente foi lá de uma forma mais pacífica, de uma forma de tentar se manifestar a sua liberdade de expressão e acabou, vamos dizer assim, estando no local errado, na hora errada, né? Então, essa é a situação hoje do Eduardo. Nós esperamos uma decisão em breve já do ministro, referente à conversão da prisão preventiva dele ou não, o que nós não entendemos ser necessário. Eu acredito que outras medidas cautelares, como não se aproximar de frente do quartel, por exemplo, poderia ser determinada enquanto o processo
vai ser dado andamento, né? Mas como eu disse anteriormente, eu entendo que não há nem tipificação para a conduta criminosa dele. Não existe nem tipificação nesse caso, porque ele não agiu mediante nenhum ato de violência, não existe qualquer registro de imagem vinculada ao Eduardo nos atos, já foram buscadas dezenas e centenas de vídeos, não existe qualquer vinculação ou algo que possa atrelar o Eduardo àqueles atos lá do dia 8 de janeiro, tá bom? De qualquer forma, fico à disposição para esclarecer as dúvidas, né, e reduzir um pouco do ódio que está sendo disseminado em relação ao Eduardo e à família do Eduardo nas redes sociais. Perfeito, esse é o Marcos Azevedo. Essa conversa que você ouviu agora, ele teve com a nossa produção no sábado pela manhã, por isso que ele falou ontem, né, na sexta-feira, que seria sexta-feira. Agora há pouco o pessoal da produção teve contato via WhatsApp com o Eduardo, perdão, com o Marcos Azevedo, né, e segundo ele não houve alteração nenhuma no quadro, por isso eu reproduzi o áudio de sábado, que é exatamente o que está hoje na atualidade, né. Por se tratar de familiares de Tupanciretã, a princípio, inclusive, como eu comentei antes, a gente tinha informação de que era natural de Tupanciretã, depois foi corrigido. Ele é filho de tupanciretanense que hoje reside em Santa Maria e tem a sua atividade lá, seja profissional ou familiar. E seus familiares, seus pais estão bastante preocupados, e claro, natural, né? Esperando aí algum resultado dessa questão. Mas assim, você teve essa informação de uma pessoa vinculada diretamente a Tupanciretã. Existem informações, alguns boatos, de que teriam mais pessoas. Nós só conseguimos confirmar efetivamente esta pessoa ligada a Tupanciretã, que está entre as mais de 1.000 pessoas detidas lá em Brasília, que estão acusadas de ações, inclusive a acusação inclusive cita como terrorismo, como vários outros tipos de acusações. A mais grave seria terrorismo. 9h51.